O Texas Hold'em sem limite é uma variação de pôquer na qual o objetivo é obter a melhor mão possível de 5 cartas de pôquer, usando qualquer combinação das 2 cartas individuais do jogador com as 5 cartas comunitárias. Aqui está uma análise rápida da classificação das mãos de pôquer da menor para a maior. A mão de classificação mais baixa não possui pares e é chamada de carta mais alta. Ela é seguida pelo par, que são 2 cartas do mesmo valor, e depois por 2 pares. Em seguida, vem a trinca. Os jogadores podem derrotar qualquer uma dessas mãos com um straight, que é composto por 5 cartas sequenciais que não são do mesmo naipe. Um flush é ainda mais forte que um straight e é composto por 5 cartas do mesmo naipe. A próxima mão mais forte é um full house, formado por uma trinca e um par. As mãos mais fortes e menos comuns no Texas Hold'em são a quadra, o straight flush e o royal flush, respectivamente. O jogo começa em sentido horário com o carteador, cuja posição é marcada pelo botão carteador. Diretamente à esquerda do carteador ficam 2 apostas forçadas conhecidas como Small Blind e Big Blind. O Big Blind é o dobro do valor do Small Blind e também é o valor mínimo de aposta da mesa. O jogo da mesa define os valores do Small e do Big Blind. Assim que os blinds são colocados, todos os jogadores recebem 2 cartas, uma por vez, começando na posição do Small Blind. Essas 2 cartas são chamadas de cartas individuais. Assim que as cartas individuais são distribuídas, começa a primeira rodada de apostas chamada de Antes do Flop, e os jogadores tomam sua primeira decisão se devem ou não jogar a mão. Como as fichas do Small Blind e o Big Blind já estão comprometidas para o prêmio, a primeira ação começa com o jogador sentado à esquerda da posição do Big Blind, chamado de Under the Gun. Se um jogador quiser jogar com a sua mão, deverá pagar o valor da aposta ou pelo menos aumentar a aposta anterior, dobrando a última ação agressiva. Um jogador também pode optar por apostar tudo, apostando todas as suas fichas de uma vez, a qualquer momento. Se um jogador decide não jogar com a sua mão, ele simplesmente desiste e entrega a sua mão para o carteador sem ter que gastar nenhuma ficha. Assim que a rodada de apostas antes do flop for concluída, o carteador revela 3 cartas viradas para cima no centro da mesa, conhecidas como flop. O flop consiste em 3 cartas comunitárias que todos os jogadores podem utilizar em combinação com as suas cartas individuais. Após a distribuição do flop, a rodada de apostas após o flop começa. A rodada começa com o primeiro jogador remanescente à esquerda do botão do carteador. Quando o jogador está na primeira posição, ele tem 3 opções. A opção 1 é dar a mesa e passar a ação de abertura para o próximo jogador da rodada. A opção 2 é apostar um valor no mínimo equivalente ao Big Blind e no máximo até o valor total das fichas do jogador, ou seja, apostar tudo. A opção 3, embora não seja aconselhável, é desistir na primeira posição e simplesmente passar a ação para o próximo jogador. Se a primeira posição faz uma aposta de abertura, todos os jogadores seguintes poderão optar por desistir ou deverão pagar ou aumentar para permanecer na mão. Se a primeira posição e todos os jogadores a seguirem sua rodada escolherem dar mesa, então a rodada de apostas após o flop estará completa sem uma aposta inicial. Nesse momento, o carteador revela a 4ª carta comunitária, conhecida como turn. A rodada de apostas após o turn começa depois disso, e as ações dos jogadores são idênticas às da rodada anterior. Em seguida, o carteador mostra a 5ª e última carta comunitária, conhecida como River. É quando acontece a rodada final de apostas, conhecida como a revelação. Após a conclusão de todas as apostas, os jogadores restantes na mão mostram as suas cartas em sequência, começando com o último agressor. O vencedor é o jogador com a melhor mão de 5 cartas, usando qualquer combinação das 7 cartas possíveis, as 2 cartas individuais do jogador e as 5 cartas comunitárias. Obrigado por assistir ao nosso vídeo tutorial. Agora que você já aprendeu a jogar Texas Hold'em, venha testar suas habilidades contra adversários online ao vivo e de graça no www.popoverpoker.com ou jogar o poker da Popover no Facebook. Boa sorte!